vamos lá. A ideia aqui hoje é a gente falar um pouquinho, né, de gestão inteligente na indústria cerâmica, né? A gente ter os dados, indicadores, né, na palma da mão, para a gente ter uma melhor tomada de decisão. Porque o que é que acontece? A gente vê hoje na indústria cerâmica, nós somos lá da cidade de Itu, né? Itu foi um polo já assim, com muita cerâmica, né? Muita, ainda mais, se vocês olharem, tem muitos fornecedores também, né? Que são da cidade, a gente estava falando de um deles agora. E nesse passar, nessas transições, né, nessa evolução, inclusive de gestão, a gente vem percebendo que muitas cerâmicas foram ficando pelo caminho, e vêm ficando pelo caminho, né? Vem ficando sem a parte... não acompanhando a tecnologia, desde a automação porque a turma sempre pensa em automatizar a fábrica, automatizar a linha, automatizar muitas coisas, mas a gestão acaba ficando para trás, né? E muitas cerâmicas hoje, a gente está vendo, fecharam, na nossa região lá fecharam bastante, e as que estão ficando estão crescendo, né? Cerâmicas que eram menores, elas estão encorpando até, colocando, por quê? Porque eles estão valorizando não só a automação, mas também a gestão, os dados, os indicadores, coisas que antigamente todo mundo fazia no caderno, fazia no papel, fazia na lousa. A gente tem N fatos lá de clientes. Então, a ideia aqui é a gente bater um papo, conversar um pouquinho sobre essa gestão inteligente, como que a gente poderia deixar a nossa indústria cerâmica de uma forma mais inteligente, né? Então, antes de... deixa eu ver aqui. Antes de a gente começar, queria fazer uns agradecimentos aqui, né, para a Anfamec, principalmente aqui para a Simone, que é a presidente, que abriu espaço aqui para a gente, a Márcia que apoiou toda a gente aí na diretora, né, executiva, e deu um apoio, preocupação para a gente estar aqui, né? E um outro diretor também, o Maurício, que trouxe a gente hoje é associado da Anfamec também, o Maurício, que é o dono lá da Flyever, que é um parceiro nosso também, que a gente agora está fazendo algumas integrações juntos, até para deixar a gestão, inclusive, mais inteligente ainda. Então, um agradecimento aí para os três, por a gente estar nesse evento aqui, tanto com o stand, quanto aqui fazendo essa palestra. Aqui a gente vai... só um avisinho para a gente, quem depois quiser acompanhar a gente lá nas redes sociais, curtir lá, seguir a The Place Sistemas, e também, depois a gente vai ter um sorteiozinho aí de um brinde, a gente vai pôr para vocês aí, no final do evento, tá bom? Falando um pouquinho, só para me apresentar um pouco, eu sou graduado lá, comecei como analista de tecnologia, graduado em tecnologia, né, analista de sistemas, era programador mesmo, mas depois eu fui indo mais para a parte de gestão, fiz MBA executivo, trabalhei um pouco com franquias, que a gente formatou um pouco a marca, mas eu comecei lá programando, fazendo sistema, prestando assessoria, até 2009 ainda programava alguma coisa. Depois atuei muito tempo como administrador, gerente administrativo, financeiro em algumas empresas, tanto das minhas, que eu já tenho há 25 anos, e também terceirizava, acabei fazendo algum serviço em outras corporações, né? Trabalhei muito tempo também, mais de 20 anos, como consultor, né, principalmente do Desafio Empreendedor. Não sei se vocês conhecem esse programa, é um programa que trabalha o comportamento empreendedor. Eu fui consultor, agora, nos últimos anos, me afastei um pouco, porque não está dando tempo, né, de tocar tudo. Mas trabalhamos aí com consultoria, e muitas coisas da consultoria a gente traz para dentro do sistema para deixar a gestão aí mais inteligente, com mais indicadores, né? Então, hoje eu sou sócio proprietário de duas empresas, que é a The Place Sistemas, e a gente tem uma empresa também de infraestrutura, de tecnologia, que cuida da parte de redes, essas coisas, né? Que acaba até dando um apoio, né? A gente tem o software e tem também uma empresa que cuida da parte de infraestrutura, né? É como se fosse o carro e a estrada, né? Uma coisa acaba dependendo da outra, né? Então, a gente hoje temos duas empresas. Hoje eu trabalho mais como responsável da área comercial, atuo com a expansão da nossa marca, né? E estamos aí há 25 anos na área de tecnologia e negócios.
Como que a gente entrou no ramo da cerâmica, né? A gente já vinha da tecnologia, mas em 2004, aproximadamente, a gente foi convidado, um dos nossos primeiros clientes ceramistas, que é não sei se vocês conhecem, o André, da Incargel, André Jacomin, ele convidou a gente para ir falar um pouco de nota eletrônica, falar alguma coisa, que era um projeto que estava por vir ainda, que ia acontecer, né? Que ele era ligado na diretoria da Servir, na associação lá dos ceramistas lá de Itu e região, né? E a gente foi lá fazer uma palestra, fomos falar um pouquinho sobre a tecnologia na indústria cerâmica e mostrar o que estava por vir de nota eletrônica, né? E daí, dessa palestra, a gente começou, pegamos mais alguns clientes e o negócio foi avançando, foi avançando. De lá, por exemplo, surgiram alguns clientes, por exemplo, da Palma de Ouro, o Sandro, que é dono da Palma de Ouro, ele é vice-presidente da Anicer, e assim foi surgindo, né, essa evolução, e como que começaram a entrar várias cerâmicas, uma já indicando para outra, outra foi indicando para uma, e daí a gente foi nichando o nosso produto hoje, que depois eu convido vocês para conhecerem lá no nosso stand, e a gente foi nichando o produto para a indústria cerâmica em si, né? Então, em 2004, que foi nosso primeiro contato, que era o nosso primeiro cliente, depois, uns anos depois, aconteceu essa palestra, fomos replicando isso, e acabamos entrando mesmo no ramo e nichando nesse segmento, né? Inclusive atendendo até alguns fornecedores para cerâmica, a gente atende, por exemplo, Pneu Corte, entre outros, né? O que a gente pensa, falando um pouco do segmento, né, da indústria cerâmica, quais são os principais desafios que a gente vê hoje dentro do segmento, né? A gente fala bastante aqui da flutuação de demanda, isso acontece bastante, né? Às vezes tem uma demanda maior, uma demanda menor, como que a gente consegue produzir, depende da sazonalidade, né? Às vezes tem muito pedido, tem tendência à construção, aí tem essa sazonalidade, por exemplo, a gente tem clientes no Nordeste, tem clientes no Maranhão, por exemplo, o Maranhão, na Amazônia também acontece muito, mas, assim, época muito grande de chuva, então, às vezes, o negócio cai, né? Fica uma flutuação nessa demanda, né? Então, é um problema que o ceramista tem. E também com os fatores econômicos. Às vezes, tem um incentivo maior para um lobby para vender para a construtora, outras coisas assim. Então, a gente aqui, nosso objetivo não é só fornecer um produto para o cliente, vai entender tudo que acontece no segmento para a gente estar dentro desse cenário, ajudando com o nosso produto da melhor forma, né? A outra parte que a gente conversa bastante aqui, que começamos essa conversa falando da inovação tecnológica, muitas cerâmicas vão ficando para trás, não acompanham, acho que está daquela mesma forma, não só na tecnologia que nem eu falei, da automação, mas também da gestão, né? A gente percebe que hoje os ceramistas já estamos, digamos assim, numa terceira geração, tem muitas cerâmicas que era do avô, passou para o pai passou para o filho, e os filhos, uma nova geração, já vem buscando isso, vem buscando trabalhar de uma forma melhor, né? Já foi uma evolução tecnológica as planilhas, que eu acho que hoje tem muita planilha dentro da cerâmica, que é um dos objetivos nossos, é tentar unificar isso, mas hoje essa geração nova vem buscando uma eficiência na qualidade, ter um produto melhor, com a inovação tecnológica. Mas o principal problema que eu deixei aqui no meio, que a gente acaba percebendo, é essa guerra de preço. Hoje é uma luta em todo. Você conversa, a gente tem clientes no Brasil todo. O principal problema que a gente enfrenta e vê é todo mundo reclamando de guerra de preço. Como que está a guerra de preço, como que faz que o cliente quer sempre pagar mais barato. Então, aqui a gente vai dar um foco um pouquinho maior nessa guerra de preço, que é o principal problema que a indústria cerâmica hoje, que todos os nossos clientes e os contatos, quem visita a gente, quem a gente conversa, a gente acaba tratando, né? Então, cada dia, você está tendo que fazer um preço mais barato, o cliente abordando, querendo pagar mais barato, né? E como fugir disso, né? Como sair dessa guerra de preço, né?
Mas, primeiro, a gente tem que pensar como que a gente forma nosso preço, né? É isso que, às vezes, vem acontecendo e a gente acaba formando o preço de acordo com a pressão que o mercado vem colocando, né? Então, as cerâmicas muito trabalham no escuro, não sabem, por exemplo, se ele está cobrando caro ou barato, né? Até que ponto ele pode chegar no preço, e acaba formando assim. Por exemplo, a cerâmica lá do Zé. O cara fala, quanto que ele está mandando no bloquinho lá? Ah, lá ele manda 54 centavos. Ah, o outro manda 60 e pouco. Ah, então vou mandar 57. Né? E assim que acontece. O outro, quanto que é o bloquinho do outro? Quanto que é o tijolo estrutural lá? Ah, o fulano está queimando o preço. Até a gente, outro dia, estava numa associação de ceramistas, eles tinham combinado lá que ninguém podia vender abaixo de tanto, né? Isso acontece pra caramba. Daí, depois de um tempo, eles sabem quem que vai vender mais barato e furar o esquema, né? E daí vende o negocinho lá, manda o sistema. A gente tem lá no sistema também. Faz um pedidinho sem cabeçalho de cerâmica, porque se alguém pegou na rua, não sabe quem que vendeu naquele preço, né? Então, ninguém sabe o que acontece. Mas é assim, porque todo mundo daí entra na guerra. Isso é guerra de preço. Ele está entrando na guerra e, não, eu vou vender, estou ferrando a concorrência, estou fazendo o meu, né? Mas o problema disso é que tem muitos custos fixos, custos variáveis, que passam imperceptível e não são considerados o preço final. Esse é o grande problema, né? Porque, para você entrar numa guerra de preço, a primeira coisa que você tem que saber é conhecer o custo. O custo tem que ser fundamental você ter o custo na mão, né? E na indústria cerâmica, o custo, a gente também tem um outro produto de indústria metal-mecânica, é até um pouco mais fácil de se mensurar. Ali na indústria cerâmica tem muitos fatores, apesar da matéria-prima ela ser bem reduzida, parece que vai ser mais fácil, né? Mas ali a gente tem muitos fatores que eles não são considerados, né? Por exemplo, se você tem uma interação mais manual de enforna, desenforna, né? Paga por produção, ou, às vezes, enforna fora do horário, gente que desvia, coisa que se quebra, né? Vagoneta que cai, máquina que para. Então, assim, se você tem uma linha de produção hoje, vamos supor que de 4 dias ali você faz uma fornada, sei lá, de 40 mil tijolos, sei lá. Um exemplo, né? Se correu tudo bem, tá tudo, deu tudo certinho, ninguém faltou, trabalhamos no horário, a maromba não parou, está tudo certinho, nós temos um custo daquele produto, certo? Vamos supor, na próxima semana, teve parada não programada, teve chuva, secador deu problema, teve funcionário que faltou, teve que fazer outro turno. Vocês concordam que o custo daquela mercadoria é completamente diferente da outra, né? Então, a primeira, você tem um custo ali. E você, lá no setor de venda, está metendo no mesmo preço, e está baixando o preço para poder trabalhar, vender, né? E se você vender por R$1 de prejuízo 1 milhão de peças, vai ter R$1 milhão negativo, né? Então, assim, a gente conhecer o custo, né, para você saber o que é caro, o que é barato, o que está valendo a pena ou não, né? Então, isso é fundamental para a gente começar a entender como que a gente vai trabalhar, né? E a gente fala assim, como que a gente sai dessa guerra de preço, né? Como que a gente estrutura, como que a gente conhece esse custo? A gente vai falar um pouco de alguns passos, mas a gente até coloca isso daí, é fazer a lição de casa mesmo. E a lição de casa não é, a gente vai falar mais para frente até de como mensurar algumas coisas, perdas, tal. Não é você ter tudo anotadinho, porque às vezes foge, né? Foge do dia a dia. Mas a gente fazer essa lição de casa de uma forma assim mais estratégica mesmo. Você está acima disso para você entender, você enxergar a visão. Por isso que a gente trata essa palestra como uma gestão inteligente mesmo na indústria cerâmica, né? Aqui a gente vai falar um pouco disso mesmo, de como que a gente vai alguns passos para a gente pensar sobre isso e ver como que a gente está fazendo dentro da nossa cerâmica e como que a gente poderia fazer fora disso, né? O que a gente vê muito na indústria cerâmica é isso aqui, ó. A pessoa tem
Outro dia entrou em contato com a gente, eu não vou falar a cidade, porque pode alguém reconhecer, mas assim, o cara tinha 29 planilhas, que ele é o dono, que ele mesmo atualiza. Ele mostrou lá, falou, eu queria que o sistema fizesse, minha planilha fosse assim e tal. 29 planilhas, cara. Daí mais coisas que é anotado em caderno, coisa que, né? Ele falou, não, minha gestão está dando certo, funciona, eu faço, está dando tudo certo. Né? Eu só queria uma parte do sistema para resolver, mas minhas 29 planilhas resolvem. Só que o que acontece? Quantas pessoas têm que interagir, quantas pessoas têm que lançar, não tem segurança, às vezes, porque lança nenhuma, não atualizou na outra, ou a pessoa bateu, desligou, perdeu uns dados, entendeu? Então, são coisas assim. E a pessoa está atualizando tantas coisas na mão, tantas coisas no dia a dia, e foge. Não dá para fazer. Né? Enquanto você está ali, não, estou controlando tudo certinho. Né? Daí você vai prestar atenção. Está passando uma boiada na sua costa, você não está nem vendo. Né? Se você for, por exemplo, controlar, a gente até brincou ontem no stand lá, controlar 3 coisas dentro de um sistema que faça certo dentro da cerâmica. Você controlar controle de almoxarifado de EPI. Né? Que é um negócio assim, hoje é um BO, porque você é obrigado a fornecer, você tem, né, o funcionário acha que pode pegar a hora que quer, o negócio vai embora. Né? Controle de pallet, que nenhum cliente devolve pallet na hora certa. Né? Então, se tiver um controle de consignado de pallet forte, que resolve o que precisa resolver. Né? Então, a gente fala controle de EPI, o controle, só esses 2, né? Até a ordem de carga, um pouco de perda de ordem de carga e planejamento de entrega. Né? Você paga um sistema de gestão assim, sobra dinheiro no bolso, e você vai olhar tudo de cima, porque ele que vai fazer para você. Né? Então, assim, e que nem eu falei no começo, a planilha já foi uma evolução muito tecnológica dentro da cerâmica. Né? Porque antes tem um cliente nosso lá, que o pai dele fazia um quadro lá, estava na lousa, era ali a gestão daquilo ali. Né? Só que o negócio vai passando, depois agora veio a planilha. Né? Então, a planilha agora já não dá conta, porque tem papel, tem cheque, tem controle de tudo. Né? Então, assim, a gente... Será que isso aqui é uma gestão inteligente mesmo? Porque muita gente que vai e bate para a gente e fala assim, não, eu tenho tudo lá, eu controlo tudo. Eu tenho planilha para custo, eu tenho planilha para isso, tenho planilha para aquilo, tenho caderno para aquilo, tenho caderno para isso. Será que isso daí está tomando mais tempo, engessando você? Porque no dia de você recuperar uma informação e saber, será que eu vou ter dinheiro daqui 60 dias para investir numa máquina aqui da feira? Você não sabe. Não tem essa informação, você não tem esse fluxo. Você não sabe o que aconteceu no outro ano, a sazonalidade que deu. Então, assim, o que é importante a gente ter informação para a gente tomar decisão. Né? E como que a gente pensa aqui, falando um pouquinho rapidamente, 7 passos para a gente ter uma gestão inteligente dentro da indústria cerâmica. Né? A gente trabalhar de uma forma mais leve e enxergando os números. Né? Falando um pouco, isso focado para um assunto que a gente está falando lá, né? Na guerra de preços, e conhecer o custo, a gente pensar em conhecer o custo mesmo do produto. Porque se a gente conhece o custo do produto, eu sei se eu vou, dessa forma que eu vou colocar, eu sei se eu posso cobrar um pouco mais caro, se eu posso puxar o preço porque eu tenho qualidade, se a diferença que der vai ficar no meu bolso. Né? Eu vou saber se eu quero entrar na guerra de preço ou não, ou deixar o concorrente quebrar lá. Né? Então, a primeira coisa que a gente fala que a gente precisa ter e precisa saber é conhecer os custos mesmo. Né? Mas não é assim, conhecer o custo, a gente fala, parece que é simples, mas não é tão simples assim. Né? Porque os custos, muitas vezes a gente vai fazer migração de sistema, a gente vê lá, ele tem uma planilha com todos os custos certinho. O custo da hora homem, o custo da hora da máquina, quanto que leva o processo, quanto que leva a queima, como que, sabe, todo mensuradinho. Está tudo na planilha ali. Está aqui. Só que o dia a dia da fábrica, quando cruza com essa planilha, é completamente diferente. Porque o que acontece? Começa a entrar um monte de variável aqui que não tem na planilha. Parada não programada, funcionário que falta... Um monte de coisa que acontece ali, boquilha desgastada, coisa que você... Por que para? Você não sabe, porque daí o cara lá, quando vai ver, amarrou um arame lá, continuou fazendo e tal.
a partir do momento que você começa a mensurar e entender o que acontece, né, você vai conhecer exatamente, porque aqui a gente falou aqui, ó, vamos supor que o custo do produto é o total da matéria-prima que a gente faz nossa, sei lá, análise da massa, tem uma análise da massa bacana, todo o custo de mão de obra envolvida, por exemplo, se eu trabalho manualmente ou não, mas eu tenho hora homem ou hora máquina, pode ser, né? Então, eu sei que eu levo tanto tempo para enfornar, tanto tempo para desenfornar, aquela pessoa tem o centro de custo dele que tem tantos reais a hora. Então, nesse ponto, eu já sei aqui. Agora, e as variáveis? Se eu fico a maromba parada 1 hora para manutenção, quanto que isso influenciou e gerou de custo no meu produto, naquele meu preço de 1 unidade de tijolo ou na tonelada no mês, né? Então, é isso que a gente tem que saber. Porque você ter o valor fixo aqui não vai cobrir isso daqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é essa parte de conhecer bem os custos, né? Uma segunda etapa, que muitas cerâmicas acabam passando e acham normal e vai convivendo com isso, é fazer a gestão das perdas, né? A gestão das perdas, às vezes, ela é bem... como que fala? Ela é deixada de lado mesmo, né? Ah, não, isso aqui sempre perde mesmo, é manual, o cara quebra na hora de carregamento, ou o controle de massa não é tão bem efetivo assim, né? Que a gente vê que 2 fatores que a gente tem lá no sistema, desde a parte da gestão da massa até empresas que trabalham certinho com secagem, né? Você ganha muito forte depois. A secagem faz uma diferença muito grande na perda, né? Então, assim, primeira coisa é parar de perder. É você falar, poxa, para eu ganhar, eu tenho que parar de perder. Para eu baixar meu custo, eu tenho que parar de perder. Então, assim, se eu tenho lá no sistema quanto que está mensurado meus custos, eu traçar uma meta que eu preciso dar um jeito de baixar, traçado minhas perdas, preciso dar um jeito de baixar a perda, né? Mas como que eu vou saber como que eu baixo a perda? Porque eu tenho que identificar onde que estão as maiores, né? Onde que está saindo e aonde estão, né? Se eu perco mais na secagem, se eu perco mais na entrega, a gente tinha muito cliente que perdia muito na entrega, perdia muito na ordem de carga, no carregamento, né? Perdia também com pallets que não voltam, né? Porque daí todo mês comprando pallet, todo mês comprando pallet, poxa, joga e não está no custo do produto pallet. A maioria da cerâmica não põe no custo do tijolo pallet. Mas na venda ele está embutido, então está tirando a margem, né? Então, aqui, será que está no estoque, né? Na embalagem mesmo, como que está isso daí? Então, a gente entender até esses números para eu vir aqui numa feira e saber o que eu preciso comprar aqui. Será que é uma paleteira? Será que é uma coisa que automatizar um processo de carregamento? Ou tirar em forma manual, desenforma, dar um jeito de... né? Então, assim, você ter essa visão para a gente acabar com isso, né? Então, é muito importante descobrir o percentual exato do que a gente está perdendo, onde que está, para a gente trabalhar onde que nós vamos ter uma meta para baixar esse percentual. Isso daí é uma luta que a gente tem que pensar. É isso que o dono tem que fazer, não ficar atualizando o número de planilha, é ficar olhando o que está ali dentro e o que eu preciso mudar no meu processo ali para eu trabalhar esse número, né? Então, outra passo que a gente percebe, assim, tem um roteiro de produção, todos têm, porque todo o roteiro de produção de cerâmica ele é muito, muito estruturado assim, dentro do processo padrão, né? É que cada uma, assim, tendo automação ou não, ou a gente tem cerâmicas mais para o Nordeste também, daí não tem secagem, a secagem é natural, daí é um outro formato, né? Mas, assim, você tem que pensar no seu roteiro de uma forma estruturada, né? Colocar quais são os processos e as fases mesmo que eu tenho em cada setor, se precisa... às vezes, até dividir esse numa microfase, né? A gente ter esse controle de todos os processos, né? Ter um tempo padrão estimado, que daí a gente tem lá na planilha, mas eu tenho um tempo padrão estimado. Quanto que eu tenho lá, por exemplo, que vai durar a minha fase de secagem? Eu tenho uma pré-secagem, depois eu tenho um pré-forno. Então, esse tempo, qual que é o tempo padrão daquele bloco nessa fase, né? Então, a gente definir isso.
Por quê? Porque depois a gente vai medir o estimado, mais para frente eu vou passar um passo, para a gente saber o que foi o realizado mesmo. Porque quando eu medir o que eu estimo como o que eu realizo, e dá um estouro ou dá uma diminuição nisso, eu vou ajustar os números, eu vou saber aonde que eu tenho que melhorar. Porque se eu não tenho um roteiro com tempo estimado, e eu sei, por exemplo, eu não tenho um centro de custo homem, máquina em cada processo, porque daí eu não vou chegar num tempo padrão. Nesse tempo padrão versus, por exemplo, eu levo 1 hora para enfornar cada pessoa lá. Eu tenho 10 funcionários enfornando. Se ele leva 1 hora, o centro de custo lá diz que ele leva R$500 para fazer R$50, então eu tenho R$500 de custo lá só de mão de obra de homem, né? Depois eu vou, dentro do sistema, ele faz um rateio, dependendo do que foi produzido, a gente vai saber, por exemplo, que aquela parcelinha ali contribuiu por um percentual no custo, né? Então, é disso que a gente depois vai montando essas variáveis para saber. Agora, está estimado R$50 a hora, mas daí o cara leva 1h30, 2 horas para enfornar. Na planilha está 1 hora. Mas e depois? Como que fica, né? Então, a gente precisa ter um roteiro estruturado. Aqui até a gente tem um exemplo. Isso aqui é uma parte de uma ordem de produção nossa, de um sistema lá. Então, aqui a gente mostra, por exemplo, aqui é um número, é um exemplo, tá? Não é uma verdade. Cada cerâmica, a gente faz um estudo e monta dela, né? Então, aqui, por exemplo, tem como que leva cada fase, né? O tempo padrão que eu teria aqui, a quantidade que eu estou produzindo, e aqui um código de barra que depois a gente consegue fazer um apontamento por aplicativo para saber. O cara começou, apontou. A hora que acabar aquela fase, ele aponta que terminou. Então, o sistema ele mostra, depois eu vou falar disso, ele mostra certinho. Por isso que tem esse código de barra aqui, né? Então, assim, isso daí é fundamental, a gente ter uma noção de cada fase, cada tempo que leva em cada coisa, e, dependendo de cada produto também, a gente monta uma estrutura, um roteiro para cada um, né? Daí, o próximo passo que a gente fala aqui é ter esses apontamentos, porque não adianta a gente ter o roteiro estruturado certinho se eu não aponto em cada fase para eu saber o previsto e o realizado, o que eu tenho previsto, o que eu estou realizando. Então, o apontamento, muitas cerâmicas têm e fazem, né? Normalmente fazem num papel, ou tem uma planilha que o encarregado faz. Mas o que acontece aqui? Cuidado com isso aqui, ó. Muito número inventado. Às vezes, a pessoa, até o responsável ali, não dá tempo, na correria ele vai fazer outra coisa, daí no final ele fala assim, puxa, tem que preencher lá o papel lá para entregar para o gerente. Daí ele senta lá e inventa tudo. Foi mais ou menos a hora tal, enfornou, mais ou menos a hora tal, desenfornou. Ele vai preenchendo aquele roteirinho que a maioria das cerâmicas tem, ou numa planilha também, né? Para que vai servir isso depois? Depois você vai ficar jogando na sua planilha lá um número que não foi o que aconteceu, e você vai chegar num resultado que não tem nada a ver, né? Isso acontece muito. Quando a gente coloca um sistema para rodar, a gente identifica muito isso. Pode preencher, que nem eu falei, num papel, ou preencher por preencher numa planilha. Às vezes é uma planilha lá que tem uma fórmula que o cara preenche e cai para outro lugar lá, mas não é o que aconteceu mesmo, né? O que a gente precisa saber aqui, que é a diferença que a gente acaba tratando, é ter o tempo real e apontar em tempo real, né? Então, por isso que, hoje, por exemplo, a gente tem alguns aplicativos, esse é um deles, que eu consigo setar. Por isso que ali tinha aquele código de barra. Ele lê o código de barra de cada fase, né, a situação, e ele aponta. Por exemplo, eu estou apontando que está produzindo na fase, por exemplo, aqui da maromba. Então, quando eu dou o start nisso, aqui o cara apontou a hora que começou. O sistema está contando o tempo. Se ele não for lá e não apontar a finalização, vai ficar estourando, e depois vocês vão ver que tem um painel que mostra o estouro disso, né? Hoje a gente está fazendo uma parceria, que eu falei no começo, a gente tem uma parceria com a Flyever lá também, a gente está pegando muitos números que hoje era apontado em aplicativos, né? A gente vai pegar, eles têm lá contador de peça, contador o vácuo da maromba, a gente já vai pegar coisas assim, direto, não vai precisar nem ter o apontamento. Quem tem um pouquinho de automação, dá para já pegar direto. Então, passou tantas peças da maromba naquela coisa, a gente já sabe quando começou, quando terminou e quantas peças deu.
Não precisa apontar aqui. Mas quem não tem, já pode fazer direto num celular ou num tablet. A gente pode deixar um tablet na produção. Temos a opção de ter um terminalzinho também de apontamento, pode ser um computador também, né? Mas tem que ser bem simples, porque a mão de obra envolvida da pessoa que faz isso daí, às vezes ele não é, né? É uma pessoa mais simples. Então, tem que ser uma coisa bem simples assim. Só que o que acontece aqui? Quando ele faz o apontamento, a gente consegue ter um acompanhamento, né? Depois eu convido vocês passarem lá no nosso stand, está nesse corredor aqui. Como que funciona esse acompanhamento? Você consegue acompanhar em tempo real o que está acontecendo na produção de acordo com o apontamento, né? Então, você vai monitorar as fases e processos, né? Você conseguir ter essa visão do que está acontecendo em cada etapa, né? E a gente tem, na verdade, esse painel de gestão, que é um painel que a gente consegue acompanhar o que está acontecendo em cada fase, né? Então, quando a pessoa aponta lá, é como se fosse um painel de aeroporto, né? Então, por exemplo, ele fica correndo a hora aqui, correndo o tempo aqui, né? Então, aqui seria, por exemplo, qual que é o tempo padrão da fase? Então, vamos supor aqui, ó, a preparação da matéria-prima, eu tenho 1h06, que é o que está estimado lá, e já correu 39 minutos. Né? Então, a hora que pode estourar isso aqui, ele vai mudar de cor para vermelho, que ele já devia ter passado para frente. Então, ele vai ter que dar um jeito de encerrar ou dizer por que estourou. E quando estoura, ele tem que dizer por que estourou. Porque, senão, ele vai ter que mudar. Ó. Se for uma parada não programada, estava acontecendo alguma coisa aqui, teve uma parada não programada. Ou porque o misturador aconteceu alguma coisa, quebrou uma correia, um rolamento, né? Então, você vai estar lá no seu celular, ou numa televisão, tem algumas cerâmicas que podem pôr uma televisão dentro do gestor, ou dentro do escritório, que ele fica correndo ali, esse painelzinho como se fosse de aeroporto, e mudando, ó, a maromba agora deu uma parada não programada, o que será que está acontecendo? Né? Daí você já consegue ver em tempo real o que está de acordo com o que a pessoa está apontando lá. Né? Então, uma parada que deu, se vier via aplicativo ou até via uma integração, ele já consegue ter essa informação dentro desse painel. Né? Então, muitas cerâmicas estão colocando esse tipo de sistema para poder ter uma visão mais realista do que está acontecendo lá, em tempo real. Né? A próxima etapa aqui, que a gente fala, da 7, né? Para que tudo isso? Para a gente conhecer os números mesmo, né? Ter os números na mão. Você ter ter esse número, por exemplo, qual que foi o tempo estimado que eu tive e o que eu estou levando. Será que, na minha enforna lá, que eu estimava fazer em tantas horas, né, está realizando legal? Não está? Né? Por quê? Porque você tem que saber o tempo real versus o tempo estimado. Né? E aqui, daí, eu começo a ter, com esses apontamentos, eu começo a ver, enxergar essas variáveis, né? E nessa variável que a gente consegue colocar essa interação aí. Tá? E identificar também pontos a melhorar. Então, se eu tenho lá os apontamentos feitos em cada etapa, dessas etapas eu consigo mensurar lá o que eu tenho, matéria-prima, mão de obra envolvida e os variáveis, eu consigo lançar no sistema, identificar quais foram as paradas não programadas, por que parou, por que não parou e como que o negócio acontece, eu consigo identificar os pontos a melhorar. Né? Aqui a gente tem um painel, isso é um aplicativo de celular, ou pode ter também no próprio dashboard, no computador, mas, normalmente, o gestor pode ter essa informação num aplicativo de celular. Aqui eu tenho informação, por exemplo, desde ranking de produtos produzidos, análise de perda, os custos por tipo de produto, né? Dados financeiros também, por exemplo, receitas, metas versus as despesas, né? Aqui é um gráfico mais de DRE, né? Se a empresa como que está dando lucro e tal. Então, conforme vai sendo alimentado até lá na produção, isso daí já vai refletindo no painel de quem acompanha o dia a dia, mas também do gestor
ter isso em mãos. Então, você começa a ter muito uma gestão mais inteligente mesmo, do que está acontecendo na hora, né? Diferente lá do mapão, lá, né? Tem um mapão em Excel, às vezes a coisa joga para o mapa, passa para outra coisa, e isso daí, às vezes, para você enxergar um resultado que está acontecendo, às vezes leva um mês e pouco, porque não dá tempo de lançar na planilha que fornece os números. Então, o cara pega o número aqui, passa para outro, lança ali, passa para outro, lança ali. Às vezes, a gente pega, né, já que cerâmicas aí, está um mês e ele não fechou. Agora, estava acabando maio, ainda não fechou abril, né? Então, não fechou abril ainda. Então, como que vai tomar uma decisão? Como que vai fazer uma coisa assim com mais efetividade, né? Então, esse é um painel também muito interessante, que é um dos aplicativos nossos lá, né? E o sétimo passo é a gente identificando todos os números, a gente consegue calibrar os novos tempos. Por exemplo, eu tinha lá previsto X e realizei Y, né? Deu diferença, então, ó, eu estou conseguindo fazer numa velocidade maior. Ou não, o que eu preciso melhorar para eu recalibrar isso, né? Então, eu consigo calibrar os tempos. A avaliação dos recursos, por exemplo, eu tenho máquina lá com muito parada não programada, alguma coisa está acontecendo. Ou já está desgastado, ou o operador está... né, a gente fala de realidades diferentes. A gente tem clientes, por exemplo, que é totalmente automatizado, e tem clientes que lá, por exemplo, no Maranhão e tal, muita interação manual, né? Então, às vezes, o operador da máquina, ou a boquilha já está desgastada, ou tem outras coisas, né? Ou até você comparar homem com homem mesmo. Você fala, poxa, mas espera aí, o João enforna lá em tanto tempo, por que o Zé demora tanto, a aplicação dele é melhor? Será que... Você vai identificar, ali ele não é bom, ele é bom em outro lugar. Ou ele não é bom em lugar nenhum, manda ele embora, né? Já tira ele dali que só está atrapalhando. Então, aí que você vai identificar. Ele é bonzinho, você pede para ele ir na padaria, ele vai. Você pede para ele pagar uma conta no banco, ele faz. Mas para trabalhar não serve, né? Então, tem que ver isso aí. E com essas informações, você não vai ter dó de mandar o cara embora, né? Ou vai mudar ele de lugar. Então, isso daí a gente tem que ter essas informações na mão, para a gente depois realimentar o ciclo e voltar lá para a etapa 1 de novo, conforme vai acontecendo, vai fazendo. Ontem tinha um cliente no stand, um era cliente nosso e ele estava tentando convencer o outro cliente, um que é amigo dele, que não tem. Ele falou, não, mas eu tenho tudo aqui no forno. Ó. Daí ele puxou a câmera no celular, ele tinha lá todas as temperaturas, quanto está queimando, quanto que está não sei o quê. Tinha tudo no forno. Ó, acompanha tudo, ó, eu entro aqui, eu vejo tudo. Daí o cliente falou para ele assim, e do mês passado, quando você puxa? Ah, no mês passado eu não tenho mais. Não, que adianta? Então, assim, ele não tem histórico nenhum, ele tem ali na hora o que está acontecendo, está acompanhando. Então, olha quanta informação perdida que ele tem ali, que ele podia estar registrando em algum lugar. Ele vai ter que puxar a câmera lá atrás para ver, mas aí o negócio já não tem esse comparativo, né? Para ele poder entender o que está acontecendo no ciclo inteiro, né? Então, dentro desse cenário, isso a gente falou mais da parte de produção em si, né? Da parte para o que a gente chamou lá da guerra de preço, a gente estava falando para a gente chegar num custo do produto mais assertivo, né? Mas fora isso, que nem eu mostrei do painel de gestão, a gente precisa ter outras preocupações também, né? Na gestão inteligente. Se a gente trabalhar muito a parte de gestão de compras, né? A parte de compras e controle de almoxarifado, insumo, dentro de cerâmica é muito menosprezado. É muito deixado de lado. Às vezes, vê cerâmicas enormes, com um estoque enorme de peça, de correia, de manutenção, e ninguém controla, é tudo meio na mão. O cara vai lá, pega, usa, outro pega, faz... Né? Não tem uma gestão de compras, uma gestão de cotação, você saber quem é o melhor fornecedor, quem está comprando, os últimos preços, coisa básica assim de compra, as cerâmicas às vezes deixam muito de lado. Então, aqui tem muito dinheiro parado, muito dinheiro escapando aqui, né? E que nem eu falei no começo, só a gestão de EPI aqui é muito dinheiro que fica, né? Ter uma gestão de venda assim, mais assertiva, você ter
controle com metas definidas. A gente tem a parte de força de vendas, não é só pedidos que às vezes vão entrando por WhatsApp, tudo, mas a gente tem, vou mostrar aqui um aplicativo, depois vocês podem passar lá, que é aplicativo para o seu vendedor na rua, o seu representante está colocando as vendas e já caindo direto no sistema. Coisas que podem ajudar muito no dia a dia, né? Tem um planejamento financeiro mais assertivo, planejando qual que é o meu budget do ano, como que é a minha gestão, pagar, receber, controle de cheques, que a gente tem muito nas cerâmicas, aqui do Sudeste para baixo, tem muito. A gente tem percebido que Nordeste e Norte, eles eliminaram mesmo, lá estão mais no Pix e tal, mas tem menos. Tem algumas que tem, mas a maioria tem menos, né? E todas aquelas gambiarras que todo ceramista tem, né? É permuta com carro, é permuta com apartamento, e pega isso, e joga dali, gera crédito aqui, empurra de lá. Aí tem uma planilha que mede isso, outro tem a planilha de cheque. Putz, isso aí é uma coisa que cada dia surge uma novidade lá, né, Jaque? O cara tem pegou um carro de tem até triangulação de permuta. O cara pega do cliente que passou para o depósito, que veio para não sei quem, e abate do ceramista, até entra o cara que fornece a lenha junto, né? Então, é o cara que pega a lenha, que tira em tijolo, que pegou o carro, que não sei o quê. Então, vai montando um negócio, né? Então, ter isso daí dentro desse planejamento, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma forma que a gente faz isso, que é muito, muito bacana. A gente cria uma conta financeira, então o cara sabe quanto que ele tem em dinheiro dentro dessa conta em permuta. Daí, tenho lá, por exemplo, 150 mil. De quais permutas? De qual cliente? Eu tenho como se fosse um extrato de banco dessa conta, né? O que entrou, o que saiu e o que falta ainda em cada uma. Então, isso também é bem interessante pensar e trabalhar, né? E a gente ter os relatórios gerenciais, aqui a gente fala do demonstrativo de resultado mesmo, de exercício, ou fluxo de caixa, mas o demonstrativo de resultado, que nem a gente estava falando, apurar o resultado no tempo da operação mesmo, né? E não do passado, porque não adianta a gente, o que já passou, não adianta a gente saber daqui um mês qual foi o resultado de hoje, né? Tudo bem, você vai ter um histórico, tudo. Mas a ideia é assim, acabou o mês, você tira o relatório, você já vai saber quanto que... Hoje é o último dia útil, amanhã não vai ter faturamento, no final do dia, fechou, aprovou, foi a última venda que entrou, eu sei quanto que a empresa faturou. O faturar não precisa ser o faturar efetivo, né? Quanto teve de pedido, né? Dependendo de nota, quanto que tive de custos variáveis, quanto tive de custos fixos e quanto deu de lucro. Isso daí é o básico que tem que ter, né? É uma coisa que fica assim, não, esse daqui é o lucro, mas não, esse aqui é do mês passado um pouco, ficou um pouco do mês que vem, entendeu? Então, ter esses números mais na mão, né? Aqui alguns aplicativos que eu falei, aquele do gestor, aqui está no formatinho de celular, né? Então dá para vocês verem assim. O do apontamento, lá de apontamento de produção, que eu coloquei. E aqui é a nossa força de vendas também, que você consegue, daí o vendedor na rua lá, se coloca ele para bater obra, ele pode ir atrás, cadastrar o cliente já no aplicativo, cai na cerâmica, você libera, porque às vezes pode ter essa força de vendas, ele aparece os clientes dele só para ele vender, né? Mas pode, ele cadastrou alguém que é de outro vendedor. Então você pode liberar lá para não, isso aí você não pode, que já é de outro. Ou você vê que o outro vendedor faz 2 anos que não fala com o cara, fala, viu? Estou passando isso aqui para o outro cara lá que está tentando atender, né? Daí aqui ele consegue colocar os pedidos, o pedido já entra, já cai para aprovação dentro da cerâmica, com a tabela de preço que ele pode vender, com com a lista, com a condição, se pode vender no boleto e tem hierarquia de pagamento, por exemplo, cadastro novo. Cadastro novo só pode vender no Pix no dinheiro. Teve uma análise de crédito, agora ele pode vender boleto de 7 dias, ou boleto de 5 dias, ou no limite X. Então, dependendo do cliente, vai vir qual a hierarquia de pagamento que ele pode trabalhar, né? Então, você vai ganhando tempo de um monte de coisa, né? Não fica aquele pedido para trás no WhatsApp, que às vezes já entrou outras coisas, não entregou, né? Então,
é bem interessante essa parte também de ter essa integração junto com o sistema, né? Daí eu deixei algumas perguntas aqui, né? Vocês têm todas essas informações nas mãos, assim, de forma rápida, clara e fácil, né? Normalmente, não, assim, no dia a dia é difícil, né? Você tem tempo para fazer esses controles, né? Que eu citei lá o rapaz que tinha 29 planilhas lá, ele é o dono de 2 cerâmicas e ele que fica fazendo os lançamentos. É um japonesinho, só podia ser japonês mesmo. Ele que fica. Mas está passando uma boiada atrás dele lá, mas ele está fazendo, né? Trabalha todo dia, até de noite. Então, assim, tem tempo para fazer? Tem funcionário qualificado para isso? E, ó, isso aqui é um assunto que dava, acho que 2 palestras, a gente falar só de funcionário, né? Não, tem funcionário qualificado? Está difícil contratar gente, né? Gente de confiança ainda, que mexe com dinheiro, que vai estar ali dentro do nosso dia a dia. A gente vê cerâmicas hoje que tem as pessoas que estão lá dentro, tem pessoas que têm 20 anos lá dentro. E não dá para trocar aquela pessoa, porque todos confiam nela, para pôr outra, né? E se vai ficar doente? Estava falando, tirar férias já é difícil, né? Imagine ficar doente, né? Não tem direito nem de ficar doente, né? E muitas planilhas para fazer a mesma coisa, né? Muitas planilhas para fazer a mesma coisa, né? Daí que a gente traz assim, como que a gente pensa em resolver o problema, né? Que nem imagine vocês terem um funcionário, né? Que ele comprometido, competente com o que tem que fazer, com todas as informações integradas, você pede para ele, ele te dá. Eu quero saber tal informação, tem. Quero saber tal coisa, tem. Que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Tirando o Radamés aqui, ninguém faz isso. Que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, assim, não existe. Que custa menos de um salário mínimo por mês. Também não tem, porque só de sindicato, essas coisas, tem que pagar o cara, senão o cara mete no pau. Você vai ter tempo para fazer mais coisas? Isso que a gente tem que pensar, né? Com tudo isso resolvido, imagine esse cenário. Eu coloquei aqui, seria um cenário ideal, né? E é justamente o que acontece. Isso daqui é uma coisa que não existe, mas justamente o que acontece que é um sistema de gestão faz, né? Porque o sistema de gestão é o quê? É um funcionário, desde que ele seja alimentado, porque se um sistema também você coloca dado errado, ele vai responder dado errado. Se você coloca coisa fora também, né? Então, assim, mas é alimentações simples. Por exemplo, para a gente formar um DRE, por exemplo, dentro do sistema, só precisa lançar a venda. Porque eu tenho amarrado na venda que produto que é, que plano de contas que é, onde que ele vai ser classificado, e nessa venda eu tenho a competência da venda, para onde que ele vai lançar, quanto que ele vai fazer, o sistema vai fazer internamente, né? Mas eu preciso só fazer a venda. Então, assim, eu tendo um sistema fazendo a alimentação simples dentro dele, ele vai fornecer todas as informações para você, né? De forma assim, que a hora que você precisa tirar um relatório gerencial, olhar no celular, verificar o que está acontecendo e identificar o que não está acontecendo. Espera aí, por que deu diferença esse DRE aqui? Por que não está batendo? Não está batendo porque fulano de tal está lançando errado, ou está numa conta errada, ou daí você começa a refinar, olhar os números, que é o papel do gestor mesmo, e não ficar ali acompanhando o dia a dia do lançamento da planilha, se está no papel, se não está. Então, hoje, a gente está falando lá de gestão inteligente, se a gente não tiver uma ferramenta que faça isso, se vocês fazem tudo na mão, tudo bem. Mas tenha, pelo menos, algumas planilhas mais inteligentes, ou um sistema hoje é muito barato, perto do que ele pode trazer de benefício, né? Então, fica um convite aí para vocês verem como que vocês estão fazendo, né? Normalmente, a cerâmica tem um sistema que tira pedido, tem uns sistemas que fazem algumas coisas, mas não tem integração entre os processos. Você tem uma parte lá de tirar vendas? Tem. Daí tem o sistema que tira nota? Tem. Mas da ordem de carga, a parte de entrega já não tem. Já mapa de entrega também não tem. A parte financeira eu faço só o receber, o apagar eu faço uma planilha. A planilha de repasse de cheque é em outra, né? É tentar, com a mesma informação, a gente unificar toda esses dados, né? Então, hoje, nós somos
O nome do nosso produto é a Soft Pro Cerâmica. Eu sou da The Play Systems, nós estamos há 25 anos ali na cidade de Itu, né? A gente se diz aqui, único em implantar e migrar sistemas de forma ágil e fácil, porque a gente entende cada cerâmica, cada cliente individualmente. A gente faz um plano para cada uma. Hoje, por exemplo, a gente tem clientes, por exemplo, como a Encargel, a Seleta, cliente nosso. Aqui eu vou mostrar alguns, acho que está aqui, ó. Seleta Brock, Encargel, a Palma de Ouro, a Marcato, a Mundi, lá do Amilcar, né? O Cerâmica Canessa, aqui é lá no Mato Grosso, aqui Rio de Janeiro, Nova Brasil, lá em Tatuí, aqui a Itaipu, lá em Foz do Iguaçu, aqui a Bahia, a Amazônia. Pneu Corte, coloquei ela aqui também, porque é cliente nosso bem antigo, bem conhecido no ramo, né? No Paraná também temos aí a Frasato, Cerâmica São Paulo, Santa Catarina, aqui a Piedade de Itu e a Amazônia, né? Então, assim, hoje, você vai implantar um sistema, por exemplo, da Seleta para a Canaã, ou da Seleta para uma outra empresa, por isso que a gente fala aqui que a gente é único em identificar cada cenário, porque não é a mesma implantação, eu não consigo colocar o mesmo roteiro, a mesma coisa, que uma cerâmica totalmente automatizada, com outra, por exemplo, que tem um outro tipo de processo, tem uma pessoa no financeiro e uma pessoa em venda só, né? E daí tem um gestor de produção. Então, a implantação é completamente diferente. A gente tem outra cerâmica que tem 18 pessoas só dentro do escritório, né? Então, é por isso que a gente entende cada cliente individualmente para proporcionar um atendimento e um suporte diferenciado, né? Hoje, nós temos uma equipe lá da empresa, nós estamos em aproximadamente 20 pessoas, né? Daí tem uma equipe de suporte, uma equipe de desenvolvedores, né? Gestor de projetos, por isso que a gente fala que é único, porque tem alguns outros sistemas no mercado que se dizem específicos de cerâmica, mas eles trabalham assim, são mais assim, o programador que dá o suporte, você vê no site da equipe são 2, 3 pessoas, então assim, aí é mais complicado, vai atender um cliente um pouco menor, né? Mas a gente daí faz um trabalho diferenciado. Quem quiser conhecer, saber um pouquinho mais de como que a gente trabalha e sair dessa guerra de preços que a gente falou, né, e levar um pouco a cerâmica para um nível estratégico mesmo, de gestão, de enxergar os números, eu deixo o convite aqui, passa ali no nosso stand aqui na ruinha aqui lateral. A gente bate. Nós estamos bem aqui nessa rua lá no comecinho lá, né? E troca uma ideia com a gente, vamos ver o cenário da sua cerâmica. A gente trouxe uma proposta bem bacana aqui para a feira, né? A gente não tá, apesar, outro dia, acho que foi no primeiro dia, foi uma ceramista falou: onde que você estava, que a gente nunca achou, né? Porque a gente cresceu muito por indicação. O Sandro indicava bastante, o André também, lá da Encargel. E ano passado, que o Sandro, eu tive uma visita na Palma de Ouro, ele falou: não, vocês têm que ir para a feira, tal. Levou a gente lá para Belo Horizonte, na Anicer, que ele é vice-presidente lá, daí a gente fez uma palestra lá, fizemos uma feira lá. Daí que começamos a expor mais. Lá conhecemos a Márcia falou: não, vocês têm que ficar sócio da Anfamec e tal. Daí trouxe a gente para cá. Então, agora... E a gente começou daí a expandir mais forte, com uma equipe comercial mais forte para todo o Brasil.